Muito bom dia, muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse espaço de reflexão, nosso terceiro vídeo aqui da série para consolidar o canal. E trazendo hoje um tema que é um tema de interesse muito grande meu. A gente vai falar um pouco aí sobre a visão de posse que a humanidade tem. Como ela nasceu, de onde ela veio e por que a gente vem trabalhando essa desconstrução da posse nesses tempos que se abrem para a nova humanidade. Os tempos mais de cooperação, tentando deixar um pouco para trás o tempo de competição, o tempo onde o que não é meu, né, pode ser meu através da competição e da conquista, em vez de a gente ter uma visão um pouco mais cooperativa. Essa semana mesmo a gente viu acontecer algo que mostra que não adianta a gente querer evoluir nesses tempos que a gente vive sem essa construção num mundo mais cooperativo, um mundo onde as pessoas têm um pouco mais de amor ao próximo. Vocês podem acompanhar na mídia que existe uma nova variante do Covid. De onde ela veio? Ela veio da África. Por que ela veio da África? Porque a cobertura vacinal na África é inferior a 10%. Então, quer dizer, esse não olhar para o outro traz questões dessa natureza que expõe todos nós a uma nova onda de Covid, que espero que não aconteça, ainda que aparentemente as vacinas que a gente vem usando não são eficazes para conter essa nova cepa. Então, ou seja, será que não é melhor a gente cooperar do que competir, do que o meu, do que o America First? É difícil de eu entender que isso possa prosperar se a gente não olhar de novo para essa visão do que é meu e do que é seu, do que é nosso. É porque a gente convive nessa terra. É a única que a gente conhece habitável até agora. Então a gente tem que fazer as coisas acontecerem e darem certos aqui. E de onde vem essa questão toda da posse? Lá no período paleolítico, pode parecer muito longe, né? 50 mil anos antes de Cristo, já atravessou o Estreito de Bering seguindo manadas. Foi isso que nos trouxe para a América. Né? A gente seguia os mamutes e os animais de grande porte, já dominavam naquela época, que é a época da pedra lascada, alguns materiais e alguns instrumentos de caça. E ainda era muito rudimentar o sentimento de família, né? Existia uma questão muito forte de sobrevivência pura. Os grupos eram menores, os grupos nômades. Então a gente não tinha ainda sedimentado, né? Buscado esse sedentarismo que entende-se por ocupar um lugar no espaço. Isso acontece muito mais lá na frente, 18 mil anos antes de Cristo, quando a gente passa para o Neolítico e a gente começa a dominar a agricultura. E aí as coisas começam a mudar radicalmente, né? Uma grande revolução. Quando a gente começa a entender que a gente precisa ter excedente agrícola para proteger os nossos, e aí começa essa visão mais de família, de tribo, de clã, de etnia, que com certeza é a nascedora de todas as guerras que a gente teve, né? Quando a gente se entende diferente do outro, a gente se destaca dele de alguma forma, a gente cria um espaço para competir, um espaço para lutar, um espaço para dominar. E essa parte onde vivemos hoje, o pós, né, espero eu, esse pós tempos de guerra e competição, vem daí. Quando os pastores pararam de seguir as manadas, começaram a pastorear um espaço físico determinado, quando a gente começou a ocupar os leitos férteis dos rios, principalmente nesses primeiros momentos do Nilo e do Eufrates, aí se deu a visão de posse. Eu possuo essa área. Esse espaço é meu, esse espaço não é seu. Então a gente para de cooperar, a gente para de viver, ou seja, do que a terra dá, e começa a buscar uma visão de dominação. Isso tudo vai criando um desejo, uma vontade de um crescimento em detrimento de alguém. Ou seja, alguém tem que deixar de ter para eu ter. Né? E também um uso, muitas vezes, desigual. Quando a gente olha para os tempos nossos atuais, né, o que isso refletiu? Uma divisão e uma divisão de classes, uma divisão, uma segregação pesadíssima entre poderes e países, inclusive.
quando a gente vê essa pobreza extrema num país, uma riqueza, né, de certa forma até imoral em outros países, devido à quantidade de bens e à quantidade de desperdício que é feito, a gente se pergunta se esse é o caminho. Claramente não é para a gente prosperar. A gente sabe que a Terra não tem mais capacidade para suportar a quantidade de recursos que são usados, de energia, para sustentar essa visão de você poder ter muito e eu poder ter pouco. A gente sabe que muitos de nós que vamos estar vendo esse vídeo somos da elite desse país que a gente vive. E a gente olha nesse pós-pandemia, né, qual que foi a nossa contribuição para quem está junto da gente aqui, quanto irmão aqui no Brasil. Espero que todos nós estejamos bem tranquilos com o que a gente fez. Mas caso não estejamos, é um momento também de pensar. Não é? Não adianta, tudo é sistêmico. Se você não age proativamente, esse sistema ser um sistema mais equilibrado, de alguma forma ele se volta contra a gente. Não tem opção, existe uma questão de um equilíbrio. Né? Então a gente na Terra aqui, se a gente continuar tendo as atitudes que a gente tem, a gente vai sofrer, no mínimo nossos filhos, nossos netos, né? Para quem tiver coragem de termos, vão sofrer as consequências. Então essa questão de posse, ela vem se dissolvendo, né? A gente começa a entender, a gente viu aí o nascedouro de vários serviços, onde a gente chama de sharing economy, né? Que a gente acaba usando de forma um pouco mais distribuída os bens de forma mais eficiente também. E começa a ter acesso, a pessoas que não tinham acesso começam a ter acesso. Mas a tecnologia é um caminho importante, sim. O conceito financeiro, o conceito econômico da sharing economy é importante, sim. Mas tudo isso nasce de uma vontade da gente de ter um equilíbrio maior na nossa sociedade e que a gente possa prosperar com todos aqui na Terra. Né? Todos têm que ter direito a sobreviver e a prosperar, né? Não só sobreviver. Viver de sobrevivência realmente é um mundo de sofrimento. Isso traz, né, para mim também uma visão muito importante sobre o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Então, o nosso papel é nas pequenas coisas, né? Nosso papel é nas nossas relações, como a gente encara o mundo. Né? Isso muda tudo. O filtro que você usa de cooperação contra um filtro de competição pura e vale tudo, isso muda totalmente o jogo. A ética das relações se eleva numa ética humana superior. Não estou falando nem de visões religiosas puras, ainda que isso tudo esteja travestido e vestido de uma religiosidade, conceitualmente está falando a mesma coisa. A gente está falando de, quando a gente diz amar ao próximo como a si mesmo, onde está isso? E quem é meu próximo? Meu próximo é a minha família só? Né? O meu próximo é meu clã? Meu próximo é minha etnia? O meu próximo é toda a Terra? Né? Além dos animais e das plantas, a gente vê o que está acontecendo. Né? Então vamos juntos nessa jornada buscar essa visão um pouco mais clara e transparente do que é você possuir algo. Né? A gente sabe que os índios, eles tinham essa visão muito clara de que aqui a terra era uma dádiva, que eram fiéis depositários da terra que lhes era dada. E que isso deveria permanecer assim para as futuras gerações das tribos e dos índios e dos que viriam ali após. Então que a gente pense um pouco nisso, né? Que a gente traga para a gente essa visão nas pequenas coisas, nos pequenos atos que a gente tem e nos grandes também, quando a gente faz um grande negócio, quando a gente contrata alguém, como a gente vai tratar essa relação, né? Se a gente vai ter essa visão de trazer um desgastado, às vezes, falar ganha-ganha, mas é isso. Né? Todos nós temos que ter um ganho na relação. Se a gente está usando alguém, se a gente está usurpando alguma coisa, não pode ser bom no longo prazo. Então, fico aqui nesse mais um dia de encontro com vocês, muito feliz de deixar mais essa reflexão. E comentem, tragam seus contrapontos. Esse espaço é um espaço para a gente bater um papo e chegar a alguma conclusão que seja que 1 mais 1 some mais do que 2. Então, agradeço a atenção de todos, uma boa semana e um abraço para todo mundo.